dia. Bem-vindos a todos à conferência da professora Patrícia Pinto. O meu nome é Filipa Pimenta, é um gosto estar aqui como moderadora desta sessão. Eu queria só confirmar que já temos a professora Patrícia Pinto aqui conosco na sala, porque são tantas janelinhas, mas eu já vi a professora Patrícia Pinto. Estou aqui, sim. Aqui, exatamente. Ora bem, como estava a dizer, é um gosto ter a professora Patrícia Pinto hoje aqui conosco. A professora Patrícia Pinto é investigadora do Instituto de Investigação em Ciências da Vida e da Saúde da Escola de Medicina da Universidade do Minho, onde é responsável por diversos projetos de investigação e ensaios clínicos em contexto de saúde e doença, em particular na área da dor, que é disto que ela nos vem falar hoje. É doutorada em Psicologia da Saúde pela Universidade do Minho, na área da dor cirúrgica, é especialista em Psicologia Clínica e da Saúde pela OPP e tem formação adicional em hipnose clínicas e em terapias cognitivo-comportamentais de terceira geração. Sem mais demoras, eu vou já colocar aqui disponível a comunicação da professora Patrícia Pinto. Vou pedir só mais um bocadinho para conseguir ter aqui disponível os slides que a professora Patrícia Pinto nos hoje, que vai suportar a comunicação dela. E, sem mais demoras, vou passar a palavra à nossa convidada, a professora Patrícia. Faça favor. Muito obrigada. Professora Filipa, obrigada à professora Alexandra também por esta organização impecável do evento e por trazer a este evento nomes tão conceituados e importantes na área da investigação da dor. E então, e obrigada também, naturalmente, aos participantes por estarem aí a assistir. É um gosto para mim partilhar estes trabalhos convosco, sendo que terei todo o gosto no final em responder às vossas questões e em refletirmos conjuntamente acerca dos dados e dos factos que eu trago aqui hoje. E então, tal como podemos ver, o título da minha apresentação concerne a dor cirúrgica, a área na qual eu me doutorei, e sendo que os trabalhos que aqui trago começaram quando me comecei a doutorar, em 2008, e terminaram em termos de publicação em 2018. Portanto, 10 ricos anos de investigação, análise de dados e publicação na área da dor cirúrgica. Então, este título destaca de facto a influência dos fatores psicológicos, porque, como verão, eles surgiram como preditores importantes da experiência de dor cirúrgica e, naturalmente, que conversaremos aqui um bocadinho acerca das implicações que a descoberta ou o facto destes fatores terem tanta importância na dor, portanto, discutiremos um bocadinho acerca das implicações que isto acarreta. E então, Filipa, por favor, passe o slide. Eu começo então por fazer, portanto, temos aqui o título a insistir em mostrar-se. Peço desculpa, agora sou eu que estou a ter não há problema. Isto já sabemos que estas coisas têm sempre... não está a passar para o seguinte. Não, agora sim. Já passou, sim, obrigada. Então, pronto, não há problema. Então, começaremos aqui por dar uma breve contextualização conhecida por todos vocês, com certeza, acerca da dor. Sabemos então que a dor, já há muito que se sabe, que se passou aquela fase em achar-se que a dor era uma mera sensação resultante de uma lesão ou de um trauma. Portanto, mais que uma mensagem sensorial primitiva resultante então de um trauma ou de um estímulo externo, a dor é uma experiência psicológica complexa, na qual interagem diferentes dimensões, e isto é perfeitamente congruente com as teorias vigentes atuais, a teoria do portão de controle da dor, um dos desenvolvimentos dessa teoria, que é a teoria da neuromatriz, e mesmo o modelo biopsicossocial. Portanto, estas teorias, entre outras, mas destacam-se aqui, a teoria do portão do controle da dor destaca-se porque levou a um corte de paradigma com as teorias anteriores, que defendiam a dor como uma mera sensação, como uma mera resposta diretamente proporcional ao estímulo nóxico aplicado. Então, a dor é então atualmente conceptualizada como uma experiência subjetiva multidimensional, o que contrasta radicalmente com a noção de dor apenas como nossa exceção, que era aquilo
que víamos defendido pelo modelo biomédico. Passa o slide, por favor, Filipa. Sabemos que... Está com dificuldade em passar o slide. Exatamente, obrigada. Então, vem aqui o Descartes, que foi uma pessoa muito importante em termos da sua influência para o modelo biomédico. E esta imagem que vem aqui em baixo, esta imagem muito conhecida, vem que tem ali o fogo, em que este senhor está a queimar o pé e vem um fio condutor desde a zona da lesão até ao cérebro. E, de facto, esta descrição, vejam esta descrição, quando o fogo e o pé estão em proximidade, pequenas partículas de fogo dotadas de grande energia acionam pontos na pele, fazendo deste modo puxar uma delicada corda que está ligada ao referido ponto na pele e que abre simultaneamente os poros na outra extremidade da corda. Assim, da mesma forma que um sino pode ser acionado num campanário, o fogo pode acionar o sino da consciência de forma instantânea. E durante muito tempo foi assim, era assim que se concebia a dor. Isto até mais ou menos, vejam, a teoria do portão do controle da dor foi publicada em 1965, num artigo na revista Science, assinada por Melzack e Patrick Wall, Ronald Melzack, da Universidade McGill, do Canadá, e Patrick Wall, da Universidade de Harvard. E só em 1965 é que publicamente foi aceite uma nova forma de ver a dor. Até aí predominavam teorias como a teoria da especificidade, do Von Frey, ou a teoria do padrão dos estímulos, em que basicamente se subjugavam a esta mesma descrição. Portanto, era o modelo biomédico que predominava e a dor era apenas uma mera sensação, diretamente relacionada e derivada de um estímulo que se causava. Se a queixa de dor fosse superior àquilo que se acreditava que deveria ser, em função do estímulo externo, então achava-se aí que eram fatores do paciente, da sua personalidade a interferirem, e não a dor propriamente. Passa o slide, por favor, Filipa. E então estou-vos a fazer este pequeno enquadramento inicial para vermos que, de facto, por oposição então à concepção da dor como sensação, passou-se a conceber a dor como experiência. Por oposição à concepção da dor como sensação objetiva, passou-se a conceber a dor como experiência subjetiva, que varia de sujeito para sujeito e que é multidimensional. E precisamente em 1968, em desenvolvimentos posteriores da teoria do portão do controle da dor, Ronald Melzack, já com o seu amigo Casey, publicam esta conceptualização da dor como sendo uma experiência que resulta de uma interação dinâmica entre diferentes dimensões. A dimensão sensitiva discriminativa, a única que era aceita até aí, mas a partir daqui também outras são consideradas, nomeadamente uma dimensão mais afetiva ou motivacional e uma dimensão cognitiva avaliativa. E no fundo estas duas correspondem a quê? Correspondem aqui à nossa mente, à nossa psicologia, aos fatores psicológicos. E efetivamente a investigação na área da dor tem sido um contínuo e constantemente se descobrem coisas a nível da neurofisiologia da dor, a nível dos próprios neurotransmissores envolvidos, e o que se sabe hoje, e tem-se a certeza, é que os fatores psicológicos podem então ou ampliar ou inibir a experiência de dor através de vias e circuitos modulatórios descendentes. Pode passar, por favor, Filipa. Não querendo eu aqui estar a revisitar a teoria do portão de controle da dor, porque transcende esta apresentação, não teria tempo para isso tudo, mas estou aqui a ir lá buscar alguma inspiração para fazer a transição com aquilo que vos quero mostrar. Pronto, e efetivamente esta modulação descendente, o slide, por favor, Filipa, esta modulação descendente é feita através de neurotransmissores. E pode passar, exatamente, e no fundo é através dela que os fatores psicológicos se exprimem. No fundo esta serotonina, a dopamina, a noradrenalina, tudo isto são fatores psicológicos. É ansiedade, é depressão, é medo, é hostilidade, é raiva, é atenção, são crenças, é o significado atribuído à dor, é a percepção da autoeficácia, são as estratégias de coping, é a catastrofização. No fundo, toda esta mescla, portanto, temos a química e a psicologia, ou a neurobiologia e a psicologia como duas faces da mesma moeda, e no fundo os neurotransmissores traduzem-se em
em formas de ser e de agir, traduzem-se no fundo em fatores psicológicos. Pode passar, por favor, Filipa. Muito bem, e então, neste âmbito de a dor de facto corresponder a uma experiência multidimensional subjetiva, quando queremos estudar a dor, há alguns modelos bastante apropriados, e um deles é o modelo da dor pós-cirúrgica. Este é um modelo excelente para estudar, então, os fatores que influenciam a existência de dor. Porque reparem, temos aqui na dor pós-cirúrgica um grupo de pessoas que nós sabemos com certeza que vão sofrer uma lesão no dia X, portanto o golpe de bisturi, digamos assim, ou do raio laser no caso das laparoscopias, e sabemos com certeza então que é um grupo de pessoas que vai estar sujeito a uma lesão que vai provocar dor, pelo menos vai provocar o fenómeno nociceptivo, a nocicepção, digamos que é a forma é dor, mas sem a parte da interpretação da subjetividade e dos fatores psicológicos. A nocicepção é o fenómeno biológico, portanto é toda aquela cadeia de reações que ocorrem no corpo. Portanto sabemos que vai haver nocicepção, sabemos que vai haver um período, o chamado período de dor aguda, e portanto a ocorrência de dor é totalmente previsível. E sendo totalmente previsível, permite-nos o quê? Desenhar e implementar aquele tipo de estudo adequado para encontrar preditores e fatores de risco, que são os estudos longitudinais e prospectivos. Reparem, por exemplo, toda a dor crónica foi aguda um dia. Antes de ser crónica é aguda. Agora, quando normalmente os sujeitos, ou as pessoas, digamos assim, não, sujeitos não, quando as pessoas procuram os cuidados de saúde por causa de uma dor, a dor já lá está. É uma pena, podemos dizer, não termos conhecido a pessoa antes dela ter dor, não podermos ter feito uma avaliação de baseline prévia à queixa de dor, para poder ver que fatores estavam ali que já nos poderiam fazer antecipar o desenvolvimento de uma dor. Este modelo permite precisamente colmatar essa lacuna. Nós sabemos que os pacientes à partida estão bem, há algumas cirurgias em que há dor pré-cirúrgica, mas noutras não, e portanto eu sei que vai haver a lesão e posso então programar uma avaliação do sujeito antes da lesão, portanto a avaliação de baseline do sujeito, a avaliação da sua personalidade e da sua forma de ser de base, e posso depois planear avaliações em determinados períodos pós-cirurgia, para ver então como é que se desenrola o processo da dor, quando é que ela desaparece, se não desaparece, como é que se mantém, e portanto este é um excelente modelo para estudar fatores que nos permitam prever quem vai ter mais dor ou não. Pode passar o slide, por favor. Pronto. No âmbito então da dor cirúrgica, nós podemos distinguir a dor aguda pós-cirúrgica, que é um problema comum, antecipado, um problema esperado, é uma resposta fisiológica previsível perante o estímulo nociceptivo associado, que é a cirurgia. Podemos defini-lo, eu não gosto muito de andar a definir dor, aliás, eu nunca começo as minhas apresentações com a dor é, segundo a IASP, blá 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 blá. Aqui achei por bem trazer esta definição, porque já estamos a falar de uma dor muito específica, portanto uma dor de início recente, de provável duração limitada, havendo normalmente uma identificação temporal e causal. E gosto particularmente desta frase, é mesmo a única forma de dor que permite saber hoje que vai doer amanhã, porquê e onde. E portanto isto é por excelência um modelo que nos permite conhecer e estudar muito bem este fenómeno a fundo. Por favor, Filipa, se puder passar. E agora temos a dor crónica pós-cirúrgica. Ora, eu posso vos dizer que eu comecei a trabalhar em dor em 2005 e nem sequer sabia nessa altura que existia a dor crónica pós-cirúrgica. No âmbito das minhas investigações, uma altura encontrei esse termo e fiquei curiosíssima, porque quando comecei a trabalhar em dor em 2005, foi no âmbito de um projeto de investigação de dor cirúrgica, precisamente, em que pretendíamos criar um mecanismo de monitorização da dor cirúrgica no recobro. Portanto, os pacientes são operados, vão para uma sala até recuperarem, que é a sala de recobro, e nós estávamos a projetar um mecanismo de registro da dor para ser implementado no recobro, e nesse âmbito comecei a estudar a fundo a dor cirúrgica, e só mais tarde é que me deparei com o conceito de dor crónica pós-cirúrgica. Eu não sabia que existia. Pronto, e portanto alguns de vocês poderão não estar muito conscientes deste termo, mas de facto a dor crónica pós-cirúrgica é uma realidade, é um efeito adverso das cirurgias e que é mais comum do que aquilo que desejaríamos.
este quadro, portanto, a dor crónica pós-cirúrgica foi pela primeira vez apontada num artigo de David Crombie, em que o último autor é o William McRae, que é considerado o pai da dor crónica pós-cirúrgica, em que de facto eles trabalhavam no Reino Unido, numa clínica de dor, nomeadamente em Dundee, na Escócia, e começaram-se a perceber nas entrevistas clínicas que quando perguntavam aos pacientes como é que começou a sua dor, que alguns atribuíam o início do seu quadro de dor crónica à realização de uma cirurgia. Então eles fizeram um levantamento de causas de dor em dezenas de clínicas no Reino Unido e concluíram que dos pacientes interrogados, uns milhares de pacientes, 22,5% atribuíam o seu problema de dor crónica à realização de uma cirurgia. E então em 1998 é pela primeira vez na literatura assinalada esta problemática. Desde aí até agora, portanto já passaram 23 anos que as publicações nesta área cresceram exponencialmente e há imenso trabalho feito. A incidência, portanto, ou prevalência da dor crónica pós-cirúrgica varia com o tipo de cirurgia. Há cirurgias que acarretam uma maior probabilidade de desenvolvimento de dor crónica pós-cirúrgica, nomeadamente as cirurgias de amputação ou as toracotomias, portanto as cirurgias em que se abre o tórax ou para se ter acesso ao coração ou ao pulmão, portanto na zona do peito. Também as hernioplastias, também as mastectomias, havendo alguma probabilidade de lesão dos nervos aqui na zona da axila, ainda que quando há lesão de nervos nós designamos isso de dor neuropática, ainda que nem toda a dor crónica pós-cirúrgica é neuropática. E também os estudos mostram que muitos sujeitos que têm objetivamente dor neuropática, comprovada através de exames físicos, não têm dor crónica pós-cirúrgica. Portanto, é aquela falta de correspondência direta entre os achados fisiológicos e as queixas dos pacientes, o que nos leva a dizer que a dor de facto é um fenómeno subjetivo. Pode passar o slide, Filipa, por favor. Muito bem, então, dor crónica pós-cirúrgica é uma dor que se desenvolve ou aumenta em intensidade após a realização de uma cirurgia, pelo menos durará mais de 3, 6 meses. Eu pessoalmente não concordo com o corte de 3 meses e vou-vos mostrar porque com a minha própria investigação mais à frente. Uma dor de 4, 5 meses pode depois desaparecer e eu vi isso num dos meus estudos de esterectomia, em que 4 meses depois 50% das pacientes ainda tinha dor e 5 anos depois só 17% é que já reportava dor. Portanto, eu não concordo com este corte, aliás, eu não concordo com muita coisa, mas moralmente e eticamente e cientificamente tenho que trazer o que está vigente e o que é aceito na literatura, não as coisas que eu concordo ou deixo de concordar, e portanto a definição oficial de facto é esta. Esta definição foi revista em 2017 e nomeadamente publicada num artigo da Patricia Leventhal, que têm aqui em baixo, que é uma investigadora belga, uma anestesista, e ela acrescenta esta característica à definição, que para ser dor crónica pós-cirúrgica deverá ter um impacto negativo significativo na qualidade de vida, e portanto já faz parte da definição atual. Portanto, a definição inclui também que a dor seja a continuação da dor aguda pós-cirúrgica, mas que também pode haver um período sem dor e de repente surge novamente a dor. Portanto, de antes considerava-se que se a dor aguda já tivesse cessado e se voltasse a surgir dor que já não era dor crónica pós-cirúrgica, mas agora aceita-se que possa de facto haver um período assintomático prévio, a dor tem que ser localizada no local cirúrgico ou numa área referida. Outras causas possíveis para a dor deverão ser excluídas, por exemplo, se for uma cirurgia por motivos oncológicos, se há uma recorrência do cancro, então aí não é dor crónica pós-cirúrgica, é apenas uma recidiva da problemática, ou então como no caso das esterectomias, algumas mulheres, e não só esterectomias, outras cirurgias em que eu avaliei, em que havia infecções no pós-operatório, e estas infecções por si só levavam a um novo problema, em que a dor era uma consequência. Portanto, estes pacientes eram todos excluídos dos estudos, porque aí já não podemos afirmar que é dor crónica pós-cirúrgica, ok? Só para dizer que esta definição já está incluída no ICD-11, portanto no catálogo das doenças da Organização Mundial da Saúde, e que portanto já é considerada uma categoria por si, a dor crónica pós-cirúrgica. Pode passar, por favor, Filipe.
E então, como podem ver aqui neste artigo publicado na revista PAIN, que é o órgão oficial da Associação Internacional para o Estudo da Dor, a IASP, e vemos então que são considerados atualmente 7 grandes grupos de dor crónica, é assim que a dor crónica é oficialmente classificada atualmente, em 7 grandes grupos, portanto, dor primária, dor oncológica, a dor neuropática, a dor ligada à cefaleia orofacial, dor visceral e dor musculoesquelética, e depois este grupo aqui que vocês veem ali numa rodinha, que é a dor pós-cirúrgica e pós-traumática. Também aqui tenho uma opinião a dar e não concordo que estejam agrupadas. E li até há uns tempos um artigo em que é defendido precisamente porque é que não deviam estar agrupadas. Vejam só, a dor pós-traumática ocorre muito mais em homens que em mulheres, coisa que a maior parte dos quadros de dor crónica têm uma maior prevalência no sexo feminino que no sexo masculino, por 1000 razões que transcendem aqui esta nossa conversa e que eu tenho muita vontade de entrar por aí, mas não vou entrar, que eu já estou a ver aqui o tempo a voar. E, portanto, facto, a dor crónica tem maior incidência e expressão nas mulheres que nos homens, mas na dor pós-traumática especificamente, esta é mais expressiva em homens. Os homens sofrem mais acidentes, os homens sofrem mais traumas, ou pelo seu estilo trabalham mais frequentemente em profissões de risco, como na construção civil, por exemplo. São normalmente mais ousados em termos de comportamentos perigosos, como condução irresponsável, eventualmente. E, portanto, são dores com características sociodemográficas muito diferentes, e eu pessoalmente discordo que estejam no mesmo grupo, mas isto então para vos mostrar aqui que a dor pós-cirúrgica já é uma categoria, a dor crónica pós-cirúrgica é uma categoria considerada e aceita universalmente. Pode passar o slide, por favor. Obrigada. Então, em termos de incidência, vejam, nós temos aqui 6 grandes estudos feitos com dor cirúrgica, englobando todo o tipo de cirurgias, e vemos então que de facto os números variam bastante. Por exemplo, no tal estudo da primeira linha do Crombie e colaboradores, eles viram então que 22% dos pacientes tinham dor crónica pós-cirúrgica. Temos depois o estudo de Johansson e colaboradores de 2012, feito a nível europeu, em que de facto eles encontraram 10 a 50% de pessoas com dor crónica pós-cirúrgica de tipo moderado e 4 a 10% com dor crónica pós-cirúrgica de tipo severo. Vejam que, portanto, sim, desculpem, passei à frente. Este era o estudo do McRae, que o McRae fez 10 anos depois em relação ao primeiro, peço desculpa. Exatamente, esta era do McRae. O do Johansson foi um estudo a nível europeu em que de facto encontrou uma prevalência de 18,3%. O estudo de Fletcher e colaboradores também a nível europeu de 2015 encontrou uma prevalência de 11,8% de dor crónica moderada e 2,2% de dor crónica severa, e temos depois ali então o último destaque em população pediátrica. Isto merece algumas palavras aqui, a dor crónica pós-cirúrgica em população pediátrica, porque é uma área por explorar. Há ainda muito poucos artigos, muito poucos trabalhos. Destaca-se uma autora, Gabrielle Padgett, que tem feito imensos trabalhos em dor crónica pós-cirúrgica em crianças, mas para vocês, se quiserem ter ideias de estudos e de áreas que ainda carecem de muita investigação, uma delas é esta, dor cirúrgica em crianças. Pode passar, por favor, Filipa. Depois vamos ver no slide seguinte que as incidências variam muito de acordo com o tipo de cirurgia, como já vos tinha dito. Vejam, na amputação de 30% a 85%, ou na mastectomia 11% a 57%, ou na toracotomia, como vos disse, 5% a 65%, e depois as próprias hernioplastias, que também acarretam uma percentagem que poderá chegar aos 63%, e podem ver por aí fora, cesariana, colcistectomia, craniotomia, cirurgia dentária, artroplastia de anca, enfim, uma série de cirurgias, todas elas com alguma incidência associada. Pode passar, por favor, Filipa. Mas o que eu acho aqui fundamental dizer é que, vejam, esta discrepância de números, e esta discrepância de números, vejam, por exemplo, na hernioplasia de 5% a 63%, então, em que é que ficamos? 5 é baixo, 63 é alto, não é verdade? Pronto, é daquelas coisas típicas da ciência. As metodologias utilizadas, tudo depende, por exemplo, do período de follow-up em que a dor está a ser avaliada, se é 3 meses depois, 6 meses depois, 1 ano depois, 10 anos depois.
A própria definição de dor crónica pós-cirúrgica, se temos em conta que deve ter impacto significativo na vida, se temos em conta que de 0 a 10 é uma dor a partir de 3, isto tem variado muito nos estudos. Tanto consideram dor crónica pós-cirúrgica como qualquer queixa de dor, independentemente da sua intensidade, como consideram apenas quando a intensidade é superior a 3 numa escala de 0 a 10. E a própria questão, eu pertenço a um grupo internacional de estudo de dor crónica pós-cirúrgica e fizemos uma apresentação em 2014 no Congresso da IASP em Buenos Aires, em que levámos para, esse era um workshop, aliás, levámos para lá os nossos trabalhos todos e nós próprios vimos entre nós que questionávamos diferente. Eu pergunto aos pacientes, desde que foi operado até hoje, tem alguma dor associada à cirurgia? Mas muitas vezes a pergunta é, na última semana teve alguma dor associada à cirurgia? Muitas vezes a pergunta é, tem alguma dor associada à cirurgia que ocorra mais que 3 vezes por semana? Estão a perceber? E se vocês fizerem uma pesquisa aos estudos nesta área, veem que não há homogeneidade de procedimentos, há muita variabilidade de metodologias. E isto aqui naturalmente depois leva-nos a esta discrepância nos resultados. Podemos passar, Filipa, por favor. Pronto, então, inspirada por tudo isto, decidi eu começar, eu disse-vos em 2008, foi quando começou o meu doutoramento, mas comecei a recolha de dados em 2009, decidi eu então começar a estudar, a examinar a contribuição independente e conjunta de variáveis demográficas, clínicas e psicológicas como preditoras de dor aguda e de dor crónica pós-cirúrgica. Então, fiz um design longitudinal prospectivo em que a minha ideia foi a minha ideia e de facto fiz isso, avaliar os pacientes no momento em que são internados, antes da cirurgia. Naquele tempo a cirurgia de ambulatório ainda não tinha ganho o terreno que ganhou hoje e portanto eu conseguia ter acesso aos pacientes 24 horas antes da cirurgia, 48 horas após cirurgia e avaliá-los e depois 4, 6 meses após cirurgia e 5 anos depois. Pode passar, Filipa, por favor. Então, esterectomias e artroplastias de joelho ou anco foram os grupos cirúrgicos do meu doutoramento. Hernioplastia inguinal já foi no pós-doutoramento. Os primeiros realizados no Hospital de Guimarães, o último realizado no Hospital de Braga. Ora, então, na minha amostra de esterectomia consegui 203 mulheres e foram avaliadas antes da cirurgia, 48 horas, 4 meses depois e 5 anos depois da cirurgia. 5 anos depois já eu estava doutorada, peguei no telefone e corri estas senhoras todas em termos de saber como é que estava a vida delas, porque fica sempre, como fui sempre eu a fazer as avaliações, fica sempre uma ligação pessoal bonita, que é bonito revisitar. E então liguei-lhes a todas e quis saber como é que estavam na sua vida e também em termos de dor. Artroplastias de joelho ou anco, portanto uma artroplastia é uma cirurgia de substituição da articulação, neste caso devido à osteoartrose de joelho e de anca, que eram critérios de inclusão na minha amostra, e portanto entraram quer pacientes de joelho, quer pacientes de anca, mas ou um ou outro. Então 130 pacientes, aqui fiz as avaliações até aos 4, 6 meses pós-cirurgia. Um follow-up longo não foi possível porque teria que ser feito por telefone e dada a idade avançada destes pacientes, muitos tinham dificuldades auditivas e portanto eu não consegui levar o estudo até ao fim, só avaliei alguns no período anos depois da cirurgia e portanto ficou invalidado esse passo, infelizmente. Muitas vezes temos um projeto muito bonito, estamos bem intencionados e depois chocamos com uma coisa simples como os problemas auditivos da nossa amostra e que levam a que uma avaliação por telefone seja complicada. Bem mais tarde, depois já no Hospital de Braga, já doutorada, como investigadora no Instituto de Ciências da Vida e da Saúde, fizemos então um novo projeto com os objetivos que descrevi, mas com senhores, só homens, submetidos a hernioplastia inguinal. E portanto, pode passar, Filipa, por favor. Os instrumentos de avaliação que utilizamos, e eu vou ser mais rápida agora, porque eu pensei que fazia esta apresentação em 10 minutos, mas realmente já passou imenso tempo e ainda falta imenso por dizer. Então, estava-vos eu a dizer, instrumentos de avaliação, questionário sociodemográfico e dados clínicos, o famoso Brief Pain Inventory, que é dos instrumentos de avaliação da dor mais utilizados. Avalia a intensidade da dor, interferência, terapêuticas aplicadas e percepção de eficácia e localização da dor. Avalia a intensidade da dor e a interferência numa escala de 0 a 10. Filipa, por favor. Depois também usamos o questionário de avaliação de dor neuropática, o DN4, e para avaliar a frequência da dor, eu fui buscar a subescala do questionário da dor de McGill, em que para mim é a melhor subescala do mundo para avaliar a frequência da dor.
útil para o período pós-operatório, pois permite-me perguntar aos pacientes como é que foi a sua dor desde que foi operado nestes 2 dias. Tem sido constante? Ou seja, está sempre a doer? É uma dor intermitente que vai e vem ou é uma dor que só surge quando se mexe? É uma dor episódica, brusca? E pronto, esta pequena perguntinha permitiu-me concluir imensas coisas, ok? Pode passar, por favor, Filipa. Para avaliar a ansiedade e depressão, utilizei a escala de avaliação da depressão e ansiedade em contexto hospitalar, a chamada AATS. Temos ali exemplo de uma questão de ansiedade, outro de depressão. Como a nossa plateia é basicamente constituída por psicólogos, com certeza todos conhecem este instrumento. Filipa, por favor. Avaliei estratégias de coping. Com todos estes questionários, usei as formas validadas para a população portuguesa, naturalmente. O questionário de estratégias de coping da dor, outra coisa. Eu não lido bem com questionários que têm 50 mil perguntas. Não dá. Perguntar ao paciente de todas as formas e feitios a mesma coisa não dá para a minha personalidade nem para a personalidade dos pacientes, é complicado, de maneira que eu adoro versões breves. E então esta versão de 27 itens do questionário de estratégias de coping da dor foi uma versão que eu própria tratei de pedir autorização aos autores de traduzir e de aferir para a população portuguesa. Falta o tempo ainda para publicar o artigo da validação da mesma. Pronto, tem 6 escalas, entre as quais a da catastrofização da dor. Depois, no estudo das hérnias, já usámos outro questionário de catastrofização da dor, que foi a chamada Pain Catastrophizing Scale, do Sullivan, que divide a catastrofização em 3 subescalas: magnificação, ruminação e desamparo. Pronto, a catastrofização da dor é uma forma de se conceber a dor, de se percepcionar a dor como um estímulo muito negativo, muito amedrontador, para o qual o paciente não se sente preparado para lidar, ok? Basicamente é isso. E, portanto, avaliamos também esta variável, que é das variáveis que mais tem sido apontada como estando associada à experiência de dor. Pode passar, Filipa, por favor. Avaliamos o otimismo também, Filipa, por favor. As crenças de doença, portanto, as crenças que as pessoas têm em relação à doença subjacente à cirurgia. Filipa, por favor. E também este questionário que eu pedi à Madeleine Peters para me autorizar a validá-lo para a população portuguesa, que é um questionário de medos cirúrgicos, em que avalia os medos em relação à cirurgia, medos em relação às consequências a curto prazo e em relação às consequências a longo prazo. Podemos passar, por favor, Filipe? Pronto, também recolhemos uma série de dados clínicos. Todos os nossos modelos estatísticos controlaram variáveis anestésicas, analgésicas e cirúrgicas, ok? Nós podemos afirmar alguma supremacia das variáveis psicológicas, mas controlando as variáveis clínicas nos modelos, ok? Podemos passar, por favor? E então temos o nosso primeiro artigo, publicado na revista Pain em 2012, com as pacientes submetidas a esterectomia. Já agora aproveito aqui para fazer publicidade aos meus queridos orientadores de doutoramento, a professora Teresa McIntyre, o professor Armando Almeida e a professora Vera Araújo Soares. O professor Armando Almeida, um nome sempre presente quando se fala em dor, uma personalidade muito importante na área da dor, em Portugal e a nível internacional, e a professora Teresa McIntyre e a professora Vera Araújo Soares, infelizmente não estão a trabalhar em Portugal. A professora Teresa McIntyre está nos Estados Unidos, na Universidade de Houston, e a professora Vera Araújo Soares tem passado pelo Reino Unido e está agora na Holanda. Também têm trabalhos na área da psicologia da saúde que são muito importantes e dignos de serem aqui sublinhados. Podemos passar, por favor, Filipa? Então, neste primeiro trabalho, teve como objetivo, então, encontrar um modelo preditor da dor aguda pós-esterectomia. E então podemos passar, por favor, Filipa. Eu agora estou a acelerar um bocadinho e nós dividimos os pacientes no pós-cirúrgico entre aquelas que tiveram uma dor de 0 a 3, portanto sem dor ou dor leve, e aquelas que tiveram uma dor de tipo moderado severo. E vimos que elas eram distinguidas em termos de algumas variáveis, nomeadamente as pacientes com mais dor eram mais jovens, tinham mais dor pré-cirúrgica, mais dor, outras dores crónicas, faleias, dor lombar, mais ansiedade, mais depressão, mais catastrofização da dor, eram mais frequentemente submetidas a esterectomia abdominal e consumiram mais analgésicos de resgate. Analgésicos de resgate são analgésicos que são atribuídos aos pacientes para lá do protocolo normal, quando é tipo em SOS, quando a dor passa o nível 3 numa escala de 0 a 10, pelo menos é isto que ditam as guidelines, que aí se vê analgesia extra, que é a analgesia de resgate. Pode passar, por favor, Filipa. No nosso modelo final, depois de colocar aquelas variáveis todas, portanto, no nosso modelo de regressão, o que é que nós encontramos? Que mulheres mais novas, com mais dor prévia e que
estivessem mais ansiosas e catastrofizassem mais, são aquelas mulheres que iam ter mais dor pós-cirúrgica. O que nós encontramos aqui foi um efeito de mediação, ou seja, nestas mulheres, à medida que aumentava a ansiedade pré-cirúrgica, as mulheres tendiam a catastrofizar mais acerca da dor. E isto é que conduziria a um aumento da intensidade da dor aguda pós-cirúrgica. Pronto, isto foi um achado muito importante e que conseguimos publicar num dos melhores jornais do mundo na área da dor, a PAIN. Podemos passar, por favor. O estudo 2 depois foi esta mesma amostra, mas avaliada até aos 4 meses. Este estudo então já publicado no Journal of Pain. E então podemos passar, por favor, avaliámos aqui, tivemos em conta estas 3 avaliações e 4 meses depois perguntámos às senhoras se ainda tinham dor relacionada com a cirurgia. Podemos passar, por favor, Filipa. E então sim, 50% das pacientes ainda tinham dor, distinguiam-se daquelas que não tinham ao nível de imensas variáveis que nós vemos aqui, mas em termos de modelo final, podemos passar, por favor? Em termos de modelo final, o que é que nós encontramos novamente? Que as mulheres mais novas, com mais dor prévia, submetidas à esterectomia abdominal, tinham maior probabilidade de ainda ter dor 4 meses depois. Em termos de fatores psicológicos, mulheres com ansiedade pré-cirúrgica, com níveis de catastrofização da dor elevados e com pior representação emocional da doença, portanto, aquelas mulheres que lidavam mal com a doença subjacente à cirurgia, sentiam-se tristes, revoltadas por terem aquela doença, neste caso os miomas ou os outros problemas de útero que conduziram à cirurgia. E uma nova variável que surge aqui pela primeira vez na literatura é que nós fomos ao momento agudo avaliar as pacientes e avaliámos novamente a ansiedade 48 horas depois da cirurgia e este revelou-se um preditor fundamental. Ou seja, isto abre-nos logo aqui uma janela. Não basta intervir no pré-operatório, é preciso continuar a intervir porque as variáveis do pós-operatório vão ter também influência no desenvolvimento subsequente de dor crónica. Podemos passar, por favor? Ai, o tempo que eu já estou em cima. O terceiro estudo do grupo de esterectomia, correspondente a 5 anos depois, novamente publicado na revista Pain, foi Editor's Choice, portanto foi escolha do editor, tem um vídeo associado inclusive, e portanto é um trabalho muito importante do qual me orgulho bastante, porque foi o primeiro estudo a nível mundial que seguiu um grupo de pacientes submetidas à esterectomia até 5 anos depois, e nisto foi pioneiro de facto. Já publicada em 2018, portanto já depois de estar doutorada, a tal historinha que eu peguei no telefone e falei com os pacientes. Podemos passar, por favor? Pronto, basicamente temos aqui então, vejam, a taxa de retenção de pacientes é alta, não houve muita perda de follow-up. Das 213 iniciais, 5 anos depois consegui falar com 170 e avaliá-las devidamente sem excluir, porque entretanto algumas tiveram que ser excluídas porque tiveram outros problemas, outras cirurgias abdominais e a dor já estava aqui confundida. Podemos passar, por favor? A prevalência então de dor 5 anos depois era de 17%, mas vejam que é uma dor de intensidade baixa, podemos passar por favor, e também de baixa interferência, como podem ver aqui nesta parte a cinzento em baixo, e também com pouco caráter neuropático, como podem ver ali pelos resultados do DN4. Podemos passar por favor? Então, o que nós fizemos neste estudo foi uma ideia que eu acho fantástica, mas eu sou suspeita, que foi estudar as trajetórias de dor. Então, tendo em conta 4 meses depois e 5 anos depois se tinham dor ou não. Na trajetória de dor 1 é a trajetória sem dor crónica pós-cirúrgica, em que nem aos 4 meses nem aos 5 anos pós-cirurgia não tinham dor já. Na trajetória 2, 4 meses após cirurgia tinham dor, mas 5 anos depois já não tinham. Chamámos-lhe dor persistente pós-cirúrgica. No artigo diz dor prolongada, mas eu entretanto discordo dessa designação que dei na altura e mudei agora para dor persistente. E a trajetória de dor 3, que é, tinham dor 4 meses depois e 5 anos depois. Fizemos regressões multinomiais logísticas para ver então o que é que distingue estes grupos todos. Podemos passar, Filipa, por favor. Pronto, vemos aqui estas variáveis todas, é mais do mesmo, são as que já víamos anteriormente a distinguir os grupos, vejam. Podemos passar novamente, e em termos de modelo final, o que é que o grupo sem dor e o grupo com dor 4 meses depois, o grupo de dor persistente, o que é que os distinguia? As que tinham dor persistente, mais ansiedade pré-cirúrgica, pior representação emocional da doença, mais catastrofização da dor. O grupo sem dor versus o grupo com dor crónica 5 anos depois, o que é que os distinguia? Ansiedade, representação emocional da doença, catastrofização. Entre o de dor persistente e o de dor crónica, era uma variável medo das consequências a longo prazo da cirurgia. Podemos passar. No grupo sem dor versus dor crónica,
As variáveis do pós-operatório mostraram-se importantes, quer a intensidade, quer a frequência da dor aguda, mas que depois, quando se acrescentava ao modelo a ansiedade pós-cirúrgica, elas perdiam significância. Novo achado importante, a frequência da dor aguda como grande preditor, e não só a intensidade. Só um autor se tinha lembrado disto, ou se lembrou depois, mas antes, porque publicou antes, que foi Fletcher num artigo de 2015, um survey a nível europeu de dor crónica pós-cirúrgica, em que de facto encontra a frequência da dor aguda como preditor. A esmagadora maioria dos estudos só se debruça na intensidade e a frequência é muito importante. Reparem, que me interessa se tem uma dor de 10 que dura um segundo. Não é pior ter uma dor de 4, por exemplo, mas que dura sempre? Podemos passar, por favor. E depois, pronto, passámos então muito rapidamente para os estudos da artroplastia, em que o modelo foi o mesmo procedimento dos estudos das esterectomias. Temos aqui estes artigos focados na dor aguda. Filipa, por favor. E então, mais uma vez, dor aguda, 48 horas pós-cirurgia. Estudamos também aqui a intensidade da ansiedade pós-cirúrgica. Filipa, por favor. E então vimos que o grande preditor da dor após a artroplastia eram os níveis de otimismo, o grande preditor da ansiedade, portanto baixo otimismo, o grande preditor da ansiedade era o otimismo e a ansiedade pré-cirúrgica. Estas variáveis que vêm nos quadradinhos de baixo são variáveis que quase que atingiam significância estatística. A catastrofização da dor foi expulsa destes modelos por problemas de colinearidade. O que sei hoje eu não teria excluído, na altura excluí. O VIF era pouco acima de 2. E hoje em cima, hoje em dia eu não seria tão rigorosa e provavelmente se tivesse mantido a catastrofização nos modelos, a catastrofização era o grande preditor. E isto faz-me ter muito pé atrás cada vez mais em relação à estatística e aos resultados das investigações. Tenho que vos dizer. Podemos passar, por favor. Pronto, comparamos depois joelho e anca, vimos que o grande preditor de joelho é otimismo, o grande preditor de anca é dor pré-cirúrgica, vimos que joelho, artroplastia de joelho acarreta mais dor que a artroplastia de anca, passemos à frente por favor, porque já estou fora do tempo, e depois na dor 4, 6 meses depois pós-artroplastia, temos 2 artigos também aqui a relatar os resultados, podemos passar por favor, Filipa. E pronto, mais uma vez um modelo, uma metodologia análoga às anteriores, por favor, passemos o slide, exatamente, e vimos então que o que separa os grupos 4, 6 meses depois sem dor dos grupos com dor são as variáveis do costume, não é? Mas aqui temos uma nova, que é uma crença de doença aos pacientes que consideravam que a artroplastia era para a vida, que é esta variável aqui no quadrado do meio, maior percepção da duração crónica da doença, aqueles que achavam que a osteoartrose era para a vida foram os que reportaram mais dor no médio e longo prazo. E joelho está associado a mais dor crónica pós-cirúrgica. Novamente aqui vejam a ansiedade pós-cirúrgica também como grande preditor. Podemos passar, Filipa, por favor? Que isto o tempo. E portanto, aqui já consideramos, vejam, para esterectomia a médio prazo, eu considerei o ponto de corte 0, aqui considero 3. Porquê? Porque neste tipo de cirurgia é muito normal, 4, 6 meses depois, as pessoas ainda terem uma pequena dor residual. Reparem, é uma articulação, aquilo mexe. E portanto, se eu considerasse um corte de 0, toda a gente tinha dor, praticamente. E também seguindo as orientações de outros estudos nas artroplastias. Então, modelo final. Pacientes com mais dor. Por isso é que não se pode esperar muito para se realizar as artroplastias, porque as pessoas têm dor durante muito tempo e só se faz a cirurgia quando a dor se torna insuportável. Não sei se é muito boa ideia, porque muita dor pré-cirúrgica é depois um grande preditor de cronificação da dor. Pronto, aqueles com artroplastia de joelho e aqueles que percepcionavam a doença como para a vida, sem solução, mesmo apesar de fazerem a cirurgia, juntamente com aqueles que tinham mais ansiedade no pós-operatório. Este é o nosso modelo que nos permite dizer que aqueles pacientes têm mais probabilidade de desenvolver dor persistente pós-artroplastia. Podemos passar, por favor? Pronto, e depois o nosso terceiro grupo, as hernioplastia inguinais, em que já após o doutoramento e em que só temos os resultados para a dor aguda. A dor crónica pós-cirúrgica, por muitos motivos que eu não posso dar ao luxo de vos explicar agora pelo tempo, ainda não está isso. Não temos ainda o artigo nem as avaliações. Perdeu-se um bocadinho. Pronto. Então, avancemos com este estudo, avancemos com o slide, por favor. Mais uma vez um design parecido. Isto já era cirurgia de ambulatório, portanto avaliei os pacientes mesmo antes de irem para a faca, como se costuma dizer, e 48 horas depois ao telefone. Podemos passar, Filipa, por favor. E o nosso grande modelo, o que é que nos mostrou? Que os homens, aqui são só homens, mais uma vez a idade, os homens mais novos, com historial de dor crónica prévia e com mais ansiedade,
eram aqueles que tinham mais dor aguda pós-cirúrgica. E aqui uma novidade. Como a escala de catastrofização que usamos aqui tem 3 subescalas, ruminação, desamparo e magnificação, o que é que nós encontramos? Que a subescala especificamente associada a maior intensidade de dor é a ruminação, ou seja, o facto do paciente estar sempre a pensar na dor, estar sempre focado na dor. Podemos passar, por favor? E pronto, e temos aqui os nossos conclusão, fatores de risco e preditores de intensidade de dor aguda e de cronificação da dor. Vejam, a idade muito presente, o historial de dor prévia, a abordagem cirúrgica, no caso das esterectomias abdominais, no caso das artroplastias, joelho implica mais dor que anca, e depois variáveis psicológicas, ansiedade, catastrofização, as crenças da doença, o otimismo. E a grande novidade aqui, que nunca tinha sido vista em nenhum estudo, é a inclusão da ansiedade pós-cirúrgica. Portanto, podemos passar. Isto vai de encontro aos resultados que a literatura tem apontado. Vejam esta 2021, esta revisão sistemática e meta-análise sobre preditores psicológicos e psicossociais da cronificação da dor, e veem ali otimismo, ansiedade, depressão, catastrofização, imensos, uma série delas com um nível de evidência bastante forte. Podemos passar? Previamente, em 2016, outra revisão sistemática sobre este tema tinha sido apresentada, mais uma vez mostrando fatores psicológicos, nomeadamente a depressão, a vulnerabilidade psicológica e o stress como grandes preditores de dor crónica pós-cirúrgica. Podemos, por favor, Filipa? E em relação à dor aguda, temos aqui este artigo de 2009 que nos mostrou também preditores psicológicos da dor aguda. A parte interessante aqui é que dor aguda normalmente dizia-se dor aguda, espetas uma faca, aquilo dói, não há psicologia. Há sim psicologia, como mostram os meus estudos, outros estudos imensos que se fizeram pelo mundo, e nomeadamente as revisões sistemáticas e meta-análises. Podemos passar, por favor? Pronto, eu só quero dizer mais 2 ou 3 coisas, eu sei que estou muito em cima do tempo, mas tenho que dizer isto. E reflexão crítica, isto é o mesmo que dizer limitações, ok? Mas eu não gosto muito de chamar limitações. Então, vejam, os resultados que eu encontro dependem das variáveis que eu avalio. Eu disse-vos que eu avalio um modelo em que eu tirei a catastrofização por problemas de colinearidade. Pelo meu entendimento estatístico atual, eu não tiraria agora. Portanto, eu teria um paper totalmente diferente e conclusões diferentes. Outra coisa, são os questionários que a gente usa. Investigadores diferentes no mundo usam questionários diferentes e estudar resultados diferentes. E, portanto, devemos ser muito críticos ao analisarmos os nossos resultados e ao compará-los com outros, ok? Podemos, por favor, continuar. Opções estatísticas, lá está. Opções estatísticas, o tipo de teste estatístico que eu uso, quais são os níveis de colinearidade que eu considero aceitáveis nas regressões, as variáveis que eu controlo, se controlo as demográficas e as clínicas ou não. Portanto, por favor, não quando ingerirmos resultados de investigação, façamos sempre uma análise crítica. Eu sou muito crítica com estes resultados todos e ponho tudo em causa constantemente. Mais coisas a apontar a estes estudos que vos trago. As amostras são pequenas, não são randomizadas durante aquele período de tempo, foram as pessoas que aceitaram participar, fui eu que fiz as avaliações todas, ao meu viés, à minha subjetividade, e portanto os resultados não são generalizáveis, o que compromete a validade externa dos estudos. Valem o que valem, e valem muito para mim, e pelos jornais onde foram publicados valem muito, mas temos que ser depois modestos quando olhamos para os resultados, ok? E agora, por favor, Filipa, pronto, em termos de implicações clínicas, qual é a vantagem? Para que é que queremos conhecer estes fatores de risco todos? Para sabermos como prevenir o desenvolvimento de dor crónica pós-cirúrgica e já agora a incidência de níveis severos de dor aguda. E para que é que queremos prevenir? Vamos prevenir no âmbito de programas de intervenção que pretendem eliminar, gerir ou modificar estes fatores de risco. Podemos, por favor? Muito bem. Estes fatores de risco nós podemos classificá-los quanto ao momento em que ocorrem, antes da cirurgia, durante a cirurgia ou depois da cirurgia, ou então quanto à natureza, e esta é a minha classificação preferida. Se são sociodemográficos, clínicos e psicológicos, podemos passar, por favor. E porque é que é? Pronto, temos aqui um quadro que sistematiza muito bem os fatores psicológicos, tendo em conta a sua natureza e o período, ok? Podemos passar. E depois, porque é que eu gosto desta classificação? Porque reparem, os sociodemográficos, tipo a idade, são deterministas, não são modificáveis, que me adianta, não posso fazer nada. Posso apenas saber e conhecer. Os clínicos, com uma intensidade de dor pré-cirúrgica, já são suscetíveis de gestão e controle, mas os psicológicos são suscetíveis de gestão e modificação. Isto abre-nos um horizonte imenso a nível de intervenção e de poder mudar as coisas. É chamada prevenção primária ou secundária neste caso. Podemos passar? Pronto, então temos aqui, para prevenir a cronificação da dor,
obrigatório uma abordagem biopsicossocial. Os preditores de dor cirúrgica podem ocorrer antes, durante e depois da cirurgia, mas devem ser também e fundamentalmente concebidos quanto à sua maleabilidade, quanto à sua suscetibilidade de podermos atuar neles. É fundamental que se façam estudos observacionais prospectivos para se encontrar fatores de risco e que se desenhem e implementem intervenções preventivas que foquem estes fatores. Podemos, por favor? Pronto, estes estudos salientam então o papel dos fatores psicológicos ao longo de todo o processo cirúrgico e isto apela à importância da colaboração de psicólogos clínicos e da saúde nos serviços de dor aguda, no âmbito de uma abordagem transdisciplinar e sistémica na gestão e controle da dor. Para quê? Para prevenirmos a ocorrência de níveis severos de dor aguda e o desenvolvimento de dor crónica pós-cirúrgica. Passemos, por favor. E como é que nós podemos fazer isto muito rapidamente? Avaliar os pacientes antes das cirurgias, ver aqueles que têm fatores de risco, porque há pacientes que estão muito bem e é ridículo intervir, porque não têm fatores de risco presentes. Isto não é desatar a intervir só porque sim. E depois fazer a intervenção, que deve começar sempre no período pré-cirúrgico. Estamos mesmo quase a terminar. Pronto, os programas de preparação e de intervenção psicológica para a cirurgia, já há uma revisão Cochrane que mostra que de facto são benéficos, mas os estudos são ainda de baixa qualidade, costume, não é que costumamos encontrar nestas revisões. Podemos passar, por favor? E finalmente destaco, com muita alegria e entusiasmo, estes 2 papers, pesquisem e estudem isto, são 2 serviços que foram criados e que vêm de encontrar aquilo que eu peço, serviços focados na prevenção da dor crónica pós-cirúrgica, ok? E que no Canadá e na Finlândia, nesses países, e que tenham em conta a intervenção psicológica e fatores de risco psicológicos e fazem intervenção com os pacientes, ok? E portanto vejam, tenho muita pena, passei o tempo, peço imensa desculpa, mas pesquisem isto e depois se precisarem contactem-me, se quiserem eu envio a apresentação, tenho os meus e-mails no final. Então passa o slide, por favor, Filipa, só para terminar. Eu gostava de terminar com 2 frases. Uma é esta: Belief becomes biology. Acho que esta frase sintetiza muito bem tudo aquilo que vos falei e a importância dos fatores psicológicos. E por fim, quando falamos em fatores psicológicos, eu partilho sempre esta frase, que é: as dores inventadas, prefere as reais, doem muito menos ou então muito mais. E passa o slide, por favor, Filipa. Muito obrigada pela vossa atenção e tenho ali os meus 2 e-mails, por favor, à audiência. Obrigada por estarem aí e estejam à vontade para me contactarem. Muita desculpa por ter passado o tempo. Obrigada. Professora Patrícia Pinto, muitíssimo obrigada por esta vastíssima, não tem nada que desculpa. Nós tivemos aqui também uns contratempos técnicos e os contratempos técnicos cobraram-nos aqui um bocadinho de tempo que infelizmente perdemos. Como nós já estamos aqui em cima do tempo da próxima conferência, eu com muita pena não vou abrir a discussão, mas vou reforçar esta disponibilidade da professora Patrícia Pinto de acolher questões, de acolher e-mails com pedidos, inclusive, dos artigos, da apresentação, e agradecer, professora Patrícia Pinto, a sua generosidade e a sua presença com esta maravilhosa partilha de informação. Foi muitíssimo importante tê-la aqui presente neste evento, que é um nome nacional indissociável daquilo que é o discurso e a investigação sobre a dor. Portanto, muito obrigada pela sua presença e por esta maravilhosa apresentação. Professora Filipa, muito obrigada e obrigada à professora Alexandra também pela apresentação e por esta organização impecável deste evento. Sim, muito obrigada, foi um prazer. Muito obrigada. Obrigada. Vamos entrar numa nova sessão. Se quiserem, poderão sair durante uns minutos, ou então, considerando que é 12:02, mantenham-se por aí, que a próxima apresentação vai já começar. Obrigada.